Uma sociedade perfeita, uma utopia, que nunca sonhou com isso, né? Hoje vamos mergulhar de cabeça em O Rodent Sukari, a obra de B.F. Skinner, que tenta imaginar como seria uma comunidade moldada pelo comportamentalismo. A gente separou vários artigos sobre a obra, análises e até trechos do livro. É fascinante como Skinner, famoso pelos experimentos com ratos e pombos, usa as teorias comportamentais para pensar numa sociedade ideal. É como pegar o condicionamento operante, o reforço positivo e aplicar em grande escala. Será que funciona? E o mais legal é que ele não fica só na teoria. Ele cria o Rodent Sukari e coloca o Burris, um professor, para visitar a comunidade com seus alunos. A gente vai acompanhando a utopia através dos olhos dele. E o que você achou da comunidade? Waldenstrand é rural, autossuficiente, integrada com a natureza, não tem dinheiro, mas um sistema de créditos de trabalho, tudo é baseado em planejamento, cooperação, com foco em arte e lazer. Fiquei curioso com esse sistema de créditos. Como será que funciona? Substitui o dinheiro totalmente? Pelo que o Skinner descreve, cada pessoa trabalha 4 horas por dia e recebe créditos para suprir as necessidades. A ideia é acabar com o trabalho alienado, focando em atividades que as pessoas gostem e que ajudem a comunidade. 4 horas por dia, que sonho! Mas e aí as pessoas se sentem motivadas para trabalhar sem o salário? Boa pergunta. O Skinner argumenta que, em Walden Sukari, a recompensa do trabalho é o prazer de fazer algo importante para a comunidade. E o sistema educacional incentiva a cooperação desde cedo. Por falar em educação, o Skinner descreve um sistema educacional bem diferente do nosso. Totalmente. A educação em Walden Sukari começa na infância, com foco no reforço positivo e na aprendizagem autodirigida. Eles querem formar pessoas autocontroladas, que cooperam e não sentem ansiedade, medo ou inveja. Eliminar as emoções negativas. Parece radical, não? Com certeza é um dos pontos mais polêmicos da obra. As emoções, mesmo as negativas, fazem parte da gente. Será que é possível ou desejável criar uma sociedade sem elas? E qual a justificativa do Skinner para eliminar as emoções negativas? Ele acha que dá para criar uma sociedade sem sofrimento. Ele acredita que o sofrimento vem de um ambiente social desequilibrado, cheio de competição e busca por status. Em Walden Sukari, as necessidades básicas são supridas e a cooperação é valorizada, então as emoções negativas não fariam sentido. É uma visão otimista da natureza humana, mas e quem não se adapta? É difícil imaginar todo mundo feliz o tempo todo. Essa é a questão. Em Walden Sukari, quem não se adapta é tratado como se tivesse uma doença. Doença, que forte. Essa parte gera muito debate. O Skinner diz que essas pessoas precisam de ajuda para se integrar, tipo, terapia comportamental, para mudar o comportamento. E como seria essa terapia? A pessoa pode recusar. Skinner não detalha os métodos, mas a ideia é que a comunidade pode intervir no comportamento quando ele coloca em risco o bem-estar de todos. Então, mesmo sendo uma utopia, o Walden Sukari tem conflitos, né? Exato. E essa é uma lição importante. Mesmo numa sociedade idealizada, existem dilemas éticos e desafios. E como a comunidade se organiza politicamente? Tem governo. Sim, o Skinner descreve um governo baseado na ciência do comportamento. Quem manda é um conselho de planejadores, escolhidos por suas habilidades e conhecimento. Conselho de planejadores. E como garantir que esse conselho não vira uma ditadura? Essa é uma das críticas à Walden Sukari. O Skinner diz que os planejadores seguiriam a ciência e o bem-estar da comunidade. Mas, claro, isso abre espaço para debate. E por que ele critica a democracia representativa? Ele acha que a ciência resolve todos os problemas da sociedade. Ele argumenta que a democracia, como a gente conhece, é falha, sujeita a manipulação e corrupção. Em Walden Sukari, o poder seria baseado em dados científicos, buscando a solução mais eficiente e justa. É radical. Você acha que a ideia do Skinner é viável? Aplicar o comportamentalismo em larga escala numa sociedade inteira? Difícil dizer, né? Walden Sukari é uma utopia, um experimento mental. O Skinner nos faz pensar nas possibilidades, mas também nos alerta sobre os desafios, os dilemas. E um dos pontos mais curiosos de Walden Sukari é como ele trata as relações, tipo o amor, a família. Verdade, a família tradicional é completamente diferente em Walden Sukari. As crianças são criadas em creches, com vários adultos cuidando não só os pais biológicos. E qual o objetivo dessa estrutura? O Skinner acha que as crianças seriam mais felizes assim. Ele acredita que isso liberta a mulher do papel de mãe e dona de casa, sabe? Assim, elas podem fazer outras coisas, contribuir mais para a comunidade. Mas e o vínculo entre pais e filhos? Mas seria prejudicado. O Skinner argumenta que o amor materno e paterno, como a gente conhece, é cultural. As crianças podem ter laços com vários adultos, sem precisar de uma figura materna ou paterna exclusiva. É bem diferente do que a gente está acostumado. E os relacionamentos amorosos? Tem espaço para romance e paixão. O livro não fala muito sobre isso, mas deixa claro que ciúme e possessividade não são aceitos. O Skinner acha que esses sentimentos vêm de uma cultura de competição e insegurança. E como o Walden Sukari lida com essas emoções? Com educação e reforço positivo, eles tentam moldar pessoas que não sintam ciúme ou possessividade.
A ideia é que, num ambiente onde todos têm as mesmas chances, esses sentimentos não fariam sentido. Como a reprogramação emocional, né? Será que dá para controlar as emoções assim? Essa é a questão, né? Divide opiniões. Alguns psicólogos acham que dá pra mudar comportamentos e emoções com condicionamento, outros dizem que as emoções são mais complexas. Qual a sua opinião? Você acha que a ideia do Skinner é válida? Eu acho que o Wallace Skinner nos faz questionar o que a gente acredita sobre a natureza humana. A gente escolhe nossos sentimentos ou somos produtos do ambiente. E voltando para a comunidade, como o Walden Cecina se relaciona com o mundo exterior, é um sistema fechado. O Skinner descreve o Walden Cecina como uma comunidade que quer crescer, atrair gente nova, compartilhar o conhecimento. E como essa expansão aconteceria? Fariam propaganda? Não, ele diz que a melhor forma de mostrar Walden Cecina é, pelo exemplo, mostrando os benefícios. Ele acha que as pessoas se sentiriam atraídas naturalmente. E se alguém quiser sair, pode. O Skinner não fala sobre isso diretamente, mas a lógica é que ninguém seria forçado a ficar. A liberdade individual, dentro de certos limites, é importante em Walden Sector. Mas quem ia querer sair de uma utopia? Um lugar sem problemas, onde todos são felizes. Essa é a pergunta que fica, né? O Walden Sector é um experimento mental, mas também utópico. A gente abria mão da nossa individualidade pelo bem-estar de todos. A felicidade plena é real ou é uma ilusão? E essa busca pela felicidade plena não esbarra na questão do controle. Em Walden Sector tem um controle do comportamento, das emoções, até dos pensamentos. Sim, e essa é uma das grandes críticas. O risco de criar uma sociedade totalitária, onde a individualidade é sacrificada pela ordem e harmonia. Esse controle aparece em vários lugares. Na educação, que molda o comportamento desde criança, na forma como lidam com quem não se adapta. Totalmente. É um dilema da utopia. Até que ponto controlar o indivíduo pelo bem de todos? Onde fica o limite entre liberdade e responsabilidade social? E será que esse controle não pode sufocar a criatividade, a inovação, o desenvolvimento humano? Essa é a questão. O que nos torna humanos é pensar criticamente, questionar, buscar soluções. E o Walden Second, mesmo sendo baseada na ciência, parece negar essa parte da experiência humana. Em Walden Second, a ciência busca felicidade e harmonia. Mas será que o fim justifica os meios? A ciência sozinha pode guiar a gente para uma vida plena? A obra do Skinner mostra como a criatividade e o questionamento são importantes. Ele não só descreve a realidade, ele propõe algo novo. Sim. E Walden Second pode ser um convite à reflexão, um incentivo para buscar alternativas e imaginar um futuro diferente. Mas sem esquecer os perigos do controle, da padronização, da negação da individualidade. Com certeza. A utopia do Skinner fascina e assusta ao mesmo tempo. Mostra as possibilidades de um mundo melhor, mas alerta sobre os riscos da busca pela perfeição. E você, o que achou da vida em Walden Second? As rotinas, os costumes, as relações. Achei interessante a ênfase na simplicidade, na natureza, no trabalho manual e nas artes. Uma vida tranquila, harmônica, sem as pressões do mundo moderno. Mas essa tranquilidade não parece artificial. Será que não estaríamos sacrificando nossa vitalidade, nossa capacidade de sentir a vida? Boa pergunta. A felicidade exige eliminar todo sofrimento, conflito, desafio? Ou a verdadeira felicidade tem lidar com as dificuldades, aprender, crescer? A própria história de Walden Second tem conflitos e desafios. O Buis, o personagem principal, enfrenta vários dilemas. É verdade. Uma lição da obra é que, mesmo na utopia, a vida não é perfeita. No final, cada um decide se a ideia do Skinner é sedutora ou assustadora. Se Walden Second é um sonho ou um pesadelo. Essa dualidade, né, entre o fascínio e o medo, nos leva para outro ponto importante de Walden Second, a liberdade individual. É verdade. Tem um trecho que me marcou quando o Castle, um dos visitantes, pergunta para o Frasier o que acontece com quem não se encaixa, quem não quer trabalhar ou não se sente feliz em Walden Second. A resposta do Frasier é bem curiosa. Ele diz que esses casos seriam tratados como uma doença. A pessoa teria acompanhamento psicológico e tratamento se necessário. Então, mesmo a utopia, a individualidade tem limites? Essa ideia de tratamento para quem não se adapta me parece meio controladora. Sem dúvida, essa parte gera muita discussão. Pode ser interpretada como controle, forçar as pessoas a se encaixar. Mas, por outro lado, será que não mostra que Walden Second valoriza a saúde mental e se preocupa em ajudar quem sofre? É complicado. Essa linha entre cuidado e controle não existe também na nossa sociedade. Com certeza. O que define o limite entre o bem-estar individual e o coletivo? Até onde a sociedade pode interferir nas escolhas pessoais pelo bem comum? Questões que vão além de Walden Second, né? Nos fazem pensar nos nossos valores. E por falar em desafios, lembrei da relação de Walden Second com o mundo exterior, como Frasier fala da expansão da comunidade. Sim, um plano ambicioso de criar novas comunidades, espalhar o modelo de Walden Second, e ele descarta qualquer tipo de propaganda para atrair novos membros. Ele diz que a doutrinação seria um erro.
Para ele, o sucesso de Walden Scada depende da verdade, da experiência real. Exatamente. A ideia é que as pessoas vejam os benefícios e queiram participar naturalmente. Uma propaganda silenciosa, baseada na vivência nos resultados. Falando em resultados, será que Walden II seria sustentável a longo prazo? Uma comunidade autossuficiente que produz tudo sem explorar os recursos naturais ou depender do mundo exterior? É um desafio e tanto. O Skinner não entra em detalhes sobre a questão ambiental, mas a ênfase na simplicidade, no consumo reduzido, no trabalho manual, com certeza ajudaria. Mas será que esse modelo funcionaria em larga escala? A sociedade abriria mão do consumismo, da competição, do lucro. Entramos de novo na utopia, né? Walden Sucalmo nos faz questionar os valores do nosso tempo, imaginar um futuro onde a felicidade e o bem-estar coletivo são mais importantes que o individualismo e o crescimento econômico. É como se o Skinner dissesse: as coisas podem ser diferentes. Podemos ter um mundo mais justo, sustentável, mas precisamos repensar nossos valores e questionar as estruturas da nossa sociedade. Totalmente. Essa é a grande lição de Walden Sector. Nos provoca a pensar, questionar, imaginar. E mesmo que a utopia do Skinner seja inalcançável, ela nos inspira a buscar alternativas, construir um mundo melhor. A gente termina a nossa imersão em Walden Sacado com a certeza de que a obra do Skinner, utopia ou distopia, nos deixa pensando, nos questionando. Você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar explorando, questionando, buscando novas formas de pensar e viver, como o próprio Skinner disse. O problema não é se as máquinas pensam, mas se os homens o fazem. Uma ótima provocação para a gente construir um futuro mais consciente, mais justo e, quem sabe, um pouco mais utópico.